Bom dia, bom dia, bom dia! Sábado. O dia hoje está esplêndido, tá um dia lindíssimo. E o que eu vou fazer? Eu vou pra praia? Não, porque não existe isso em Londrina. Então o que vai estar tendo é o de sempre, galera. Ranieri lendo no sábado. E aí, gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês todos muito bem. Ai, sábado, gente, eu tô até com meus cabelos tudo voando aqui, ó, porque é ventilador, tá quente. Dezembro tá vindo aí, já estamos no final de novembro e o calor, ele, assim, tá marcando presença. Eu acordei hoje com uma fresta de sol bem no meu olho. E tipo assim, não era nem 7 da manhã, sabe? Então, é sobre isso, essa é a vida que a gente tá levando agora com a aproximação do verão. Gente, já montei, olha, deixa eu botar aqui, vocês aqui pra verem, olha, eu já montei a arvorinha de Natal, coloquei ela ali bem bonitinha. Essa arvorinha é muito pequenininha, ó, dá pra vocês verem ali, tá vendo? Ela é um tico, bem pequenininha. Mas como eu já tô aí também na função de gravar os vídeos de final de ano, ela fica ali de fundo dos vídeos. E hoje, galera, eu vou começar mais um vlog, e é um vlog de um desafio que eu me propus lá no Instagram. Então eu tô trazendo aqui também pro canal do YouTube pra compartilhar com vocês essa ideia, esse desafio de ler um livro em 24 horas. Eu tenho aqui O Sangue Ruim, do E.O. Kirovitz, não sei como é que fala o nome dele, Kirovitz, eu acho. Ele é o mesmo autor de O Livro dos Espelhos, e esse livro é um thriller que saiu há pouco tempo pela Record. E aqui na frente tem uma frase que diz o seguinte: por mais fundo que estejam enterradas, algumas verdades sempre vêm à tona. E aqui atrás, olha, bem sucinto, diz o seguinte: ele não pode confiar na própria memória, muito menos em outras pessoas. Então, como saber o que de fato aconteceu naquela noite? Eu fiquei muito intrigada com a proposta desse livro. Então a gente tem aí um thriller psicológico que vai tratar de um assunto que eu acho muito fascinante, que é essa questão da memória. Já li outros livros que, né, trabalham essa ideia de memória, recuperar memória, a importância da memória, enfim. Fiquei bem intrigada pelo livro e ele é curtinho, ele tem 263 páginas e tem uma fonte bem grande, ó. Então eu vou me desafiar a ler esse livro em 24 horas. Eu acho que eu consigo, tá? Eu tô botando fé no meu potencial. Agora são 9h10 da manhã, eu só vou pegar uma água, me preparar, né? E daí eu vou começar a ler esse livro e vou compartilhando com vocês aí ao longo desse dia, dessas 24 horas. Torçam por mim, vamos ver se vai dar certo. Agora sim, munida de minha água, vou começar o livro. Tô pensando até que agora em abrir uma live, porque daí eu me incentivo a continuar focada junto com o pessoal lá na roxinha. Então eu vou abrir aqui uma live também e vou tentar, gente, eu vou me esforçar pra ler esse livro em 24 horas. Torçam aí por mim. Ai, ai, meu Deus. Gente, babado, peraí, deixa eu arrumar aqui, deixar vocês num lugar certinho, fechar a janela por causa do barulho, calma aí. Bom, gente, babado, babado, babado. Agora são 12h40, mais ou menos. Eu comecei a ler o livro às 9h40. Eu marquei no relógio. Então, tem 3 horas que eu comecei a ler o livro. Eu não só li durante esse período, eu também vim na cozinha ver coisas pra almoçar, resolvi umas coisinhas em casa e li um total de 80 páginas do livro e já tenho coisas para compartilhar, gente. Bom, o livro ele é um thriller psicológico e ele tem 2 personagens que eu considero os protagonistas da história. Um deles é o terapeuta, que se chama James, e ele foi abordado depois de uma palestra que ele deu em Nova York por um senhor de 60 e poucos anos, que é o Joshua. Esse senhor, ele é muito rico, ele é filântropo, ele faz vários trabalhos assim sociais e tudo mais.
e ele aborda o James porque ele tem interesse no trabalho dele, né? O James, ele é um terapeuta que tem, digamos assim, uma experiência de pesquisa e também de trabalho voltada para o campo das memórias. Então a gente vai ter no thriller aqui toda essa temática da memória que eu amo encontrar nos livros. E aí, logo depois dessa primeira interação, a gente já entende que o Joshua tem interesse no trabalho do James e que ele gostaria que o James trabalhasse com ele, porque assim, além de o Joshua já ser um senhor, né, de 60 e poucos anos, ele descobriu uma doença terminal, um tipo de câncer assim, muito, né, agressivo, e ele não tem muito tempo de vida. E aconteceu alguma coisa na vida dele, muitos anos no passado, que foi um acontecimento trágico, que mudou a vida dele pra sempre e que no dia que aconteceram essas coisas, tiveram eventos ali que a mente dele apagou, que ele não se lembra do que aconteceu, que ele não se lembra como as coisas chegaram no ponto que chegaram, e ele quer a ajuda então do James para que ele consiga resgatar essas memórias e para ele poder morrer em paz, sabe? Ele quer descansar em paz, sabendo de fato o que aconteceu tantos anos no passado. Então é aí que vai entrar todo esse lado de memória, né, de o James ajudar esse senhor a resgatar as memórias dele. E aqui no começo do livro a gente tem muito sobre essa introdução mesmo dessa ideia de memória. E aí aqui no começo do livro também é explicado muito sobre como o nosso cérebro, num mecanismo de autodefesa, ele deleta memórias que foram muito impactantes e muito chocantes na nossa vida para que a nossa saúde mental seja, sabe, estabelecida. Então, possivelmente, o que aconteceu lá no passado do Joshua tenha sido isso, tenha sido um mecanismo de autodefesa que apagou ali essas memórias, ele não se lembra do que aconteceu. Então, ele quer muito resgatar essas memórias, entender totalmente o que aconteceu na vida dele, que não envolve só ele, mas também outras pessoas, uma coisa trágica envolvendo a morte de uma pessoa. E a partir daí, então, a gente começa a ver todos os trâmites que envolvem esse tipo de terapia. E aqui no momento em que eu parei da leitura, na página 80, eu tô numa parte em que o Joshua tá narrando para o James os acontecimentos do passado. Então a gente tem conhecimento do que aconteceu lá no passado pela narrativa do Joshua. Então é como se ele estivesse contando pra gente, né, e pro James ali, consequentemente, o que aconteceu no passado. E daí ele já falou, né, aqui o que é o objetivo dele com essa terapia, né, que ele quer resgatar essas memórias. E eu parei no capítulo 8, e é um capítulo em que o terapeuta, ele faz algumas anotações das sessões. Então o que eu vou ler aqui a partir de agora são tipo as anotações que ele fez das sessões. Então eu tô muito, muito curiosa pra saber se eles vão conseguir resgatar as memórias, o que tem nessas memórias, o que foi que aconteceu no passado, como foi que as coisas aconteceram, né, como que tá tudo conectado aí nessa história. E é um livro, gente, que eu sinto que é muito rápido, ele é muito fluido, muito envolvente, tem uma escrita muito boa, assim, que te prende. E por ser um livro predominantemente da narrativa de um dos personagens, sabe, um dos personagens como se ele estivesse conversando ali, né, e por boa parte da leitura aqui ter sido uma conversa entre dois personagens, é uma leitura muito rápida, porque é diálogo atrás de diálogo, sabe? Então estou instigada, tô empolgada e tô também curiosa. E também tô com expectativa e esperança de que eu consiga ler todo esse livro aqui em um dia só, porque ele é bem rapidinho. Então agora, 1 da tarde, eu vou voltar a ler e daqui 3 horas eu tento atualizar esse vlog de novo. Seria então às 16, né? Espero que tenha andado bem mais aqui, que eu tenha novidades pra trazer pra vocês. Então daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco pra vocês, né? Porque pra mim é daqui 3 horas. Ai, acabei de voltar do mercado, galera. Meu Deus, que calorzeira que tá hoje. O dia está belíssimo, lindo de morrer, mas tá calor. Tô até de cabelo preso porque tá quente. Agora são 4:30 da tarde. Porém, a última vez que eu li, né, que eu peguei o livro pra ler, eu parei, era 2:30 e eu cheguei na metade da história, aqui no capítulo 13. E fui então no mercado, trouxe umas coisas pra casa, deixei meu rim lá porque tá tudo muito caro. E não li ainda, de novo. E vamos falar um pouco sobre o que aconteceu depois que eu atualizei o vlog. A coisa do suspense nesse livro tá tomando outras dimensões. Lembra que eu falei do Joshua, né? Que era o cara que tinha procurado o terapeuta pra ajudar ele a recuperar a memória. Eles fizeram lá, né, a questão da memória e tudo mais, só que o suspense em si, ele tá
migrando pra outras coisas, sabe? Existe um pequeno suspense relacionado com o terapeuta, que a gente não tem ainda muitas informações até aqui a primeira metade do livro, então fiquem na curiosidade, né, o que vai acontecer ainda com ele. E tem também essa questão aí, né, do que aconteceu com o Joshua lá no passado. E eu tô no momento do livro em que uma outra pessoa, que é o investigador, entrou aí nessa trama e tá fazendo certas investigações e descobrindo coisas relacionadas a esse acontecimento. E tudo que ele tá descobrindo relacionado a esse acontecimento meio que vai contra o que a gente tinha de conhecimento antes pela narrativa do Joshua. Então, as informações, elas estão, sabe, não tá batendo. Uma coisa que um contou não bate com outra coisa que o outro tá descobrindo. E daí a gente fica naquela, né? Quem é que tá mentindo, o que tá errado, alguma coisa não tá certa e a gente não sabe ainda o que é. Então eu tô nesse ponto da história em que novos acontecimentos estão surgindo, novas informações também estão saindo aí, né, estão aparecendo. Por enquanto, gente, a leitura tá bem interessante. Eu tô tentando conectar as coisas e, não sei, tentar entender por que essas narrativas não batem e tentar entender, tirar um sentido de tudo isso. A escrita do autor é muito envolvente, é bem rápida, sabe? É uma leitura rápida de modo geral e eu gosto muito disso. Gosto muito também que é um livro que tem bastante diálogo, né? Muita conversa, então livros assim geralmente funcionam melhor pra mim, pra leitura ser mais rápida também. Por isso até que eu tô achando que a leitura ser feita em 24 horas, gente, vai rolar tranquilo. Porque assim, só de eu sentar e focar, eu já leio várias páginas de uma vez só. E agora eu vou pegar mais um pouquinho pra ler. Agora são 4 horas e pouquinho, então eu vou continuar lendo mais um pouco. Meu marido deve chegar mais pro final do dia e daí talvez eu não leia mais tanto assim. Então eu vou focar agora em ler mais um pouquinho e na próxima atualização eu converso com vocês e conto mais sobre o que eu tô achando da história. Oi, gente, voltei. Agora são 8 e pouquinho da manhã do domingo e... Ai, gente, ontem, na última vez que eu atualizei o vlog, eu cheguei mais ou menos até a página 150 do livro. Daí eu fui ver minha vida depois daquilo. Fui treinar, voltei pra casa, fiz comida, aí aproveitei a noite com o boy, meu marido e eu assistimos Cruella. Enfim, final do dia eu estava já caindo de sono, porque eu durmo muito cedo e acordo muito cedo também. Então depois que a gente assistiu ao filme, eu acabei nem lendo tanto assim, eu cheguei na página 170, li umas 20 páginas mais ou menos, e acordei antes das 7 da manhã num domingo. Gente, essa é a minha vida, eu não sei mais acordar tarde. Aí eu acordei cedinho, fiz o meu café, sentei e fui ler, né? Então hoje, mais ou menos das 7 e pouquinho até as 8 e pouquinho que é agora, eu cheguei até a página 220, então falta só isso aqui pra eu terminar. E eu tenho até 9h50 pra ler dentro das 24 horas e cumprir o meu desafio. Mas falando sobre o livro, gente, falta pouquíssimo, né, pra ele acabar. Tem menos de 50 páginas pra ele chegar no final. Eu já posso adiantar que é daquele tipo de thriller, de suspense, que cada capítulo vão surgindo novas informações, novas narrativas, novos acontecimentos, novos pontos de vista do mesmo acontecimento, né? Lá no começo a gente é apresentado, como eu falei, a essa trama envolvendo algo que aconteceu no passado desse personagem, né, que é o Joshua, e ao longo da trama a gente vai vendo outras coisas surgindo envolvendo esse acontecimento. Então tem novas informações, novos personagens, novos acontecimentos, diferentes pontos de vista do mesmo acontecimento, como eu falei com vocês. Tudo isso, como eu já tinha falado antes, vão meio que contra, né, de encontro às informações que a gente tinha recebido até então. Então é daquele tipo de thriller em que você tá o tempo inteiro questionando se você tá entendendo corretamente, se a sua cabeça tá fazendo as conexões certas ou se você tá deixando passar alguma informação muito importante. Eu, pelo menos, tô me sentindo assim e eu tô muito intrigada com a história porque a cada capítulo surge uma informação nova e por se tratar de um thriller psicológico, né, tem muito essa questão da mente, das memórias e tudo mais, eu tô frequentemente questionando tudo que os personagens estão trazendo aqui. Então, pra mim, tá sendo um exercício muito estimulante, sabe? De tentar conectar os pontos e também fazer certo sentido de tudo isso, levando pra esse lado
lado psicológico. Então, por enquanto, tá sendo uma leitura bem agradável pra mim, tá sendo bem estimulante, interessante. Eu tô me sentindo empolgada pela história e pelo rumo dos acontecimentos. Eu quero muito saber o que vai acontecer, fechar esse quebra-cabeça, sabe? Entender quem tava falando a mentira, quem tava falando a verdade, como que as coisas aconteceram, se tudo aconteceu como tem sido narrado até então. Então, nesse momento, eu tô muito assim. Eu tô gostando também que o autor traz, assim, personagens que vão trazer um discurso muito coerente e pessoas que estão muito certas do que elas estão falando, sabe? A narrativa dessas pessoas é muito convincente. Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas você fica se questionando, será que é confiável a narrativa dessa pessoa? Será que a gente pode confiar 100% no que essa pessoa tá contando? Será que ela tá mentindo? Será que ela tem algum tipo de condição que impede a gente de confiar 100% no que ela tá falando? Então, eu tô achando muito instigante, sabe? Toda essa construção que o autor tá trazendo pra história, ao mesmo tempo que ele narra tudo isso de uma forma muito rápida, né? Muito imersiva. Mas eu confesso pra vocês que eu tô um pouco apreensiva com o final, porque pra mim tem poucas páginas ainda pro autor fechar tudo isso de uma forma que eu considere boa. Então assim, eu tô muito ansiosa e curiosa pelo desfecho. Tô receosa, mas ao mesmo tempo empolgada. E então agora, nos próximos minutos aí, né, 1 hora e pouquinho que eu tenho ainda, eu vou tentar concluir a leitura, fazer dentro das 24 horas. E a próxima vez que eu vir conversar com vocês vai ser pra falar sobre se eu conseguir fechar o livro nas 24 horas e contar também sobre o que eu achei do restante do livro, tá? Oi, gente! Terminei o livro agora, 9h24 da manhã, consegui. Eu tinha até 9h50 mais ou menos, né, pra fechar as 24 horas, então consegui concluir Sangue Ruim em 24 horas, gente. Li e terminei em um dia. E agora vamos conversar um pouquinho sobre as minhas impressões finais, assim, sobre o livro como um todo. E eu gostei, gente. Eu gostei do livro, eu gostei da forma como o autor construiu a história, eu gostei de como ele fechou tudo, como ele trouxe esse suspense, como também ele solucionou tudo que ele se propôs dentro do livro. Todos os pontos que eu achei que ele foi soltando ao longo da trama, eu senti, né, que tudo se conectou, que tudo fez sentido no fim das contas. Só que tem um porém, gente. Eu acho que esse livro, ele pode ficar confuso para um leitor que não está preso e imerso dentro da leitura. Como eu fiquei praticamente um dia inteiro lendo esse livro, eu não fiz grandes pausas, né, antes de continuar a leitura, eu não me perdi no fio da narrativa do autor, e eu acho que isso foi um ponto que ajudou a eu ficar por dentro de tudo que estava acontecendo e não me perder ao longo da trama. Porém, eu acho que se for um caso de um leitor que tá lendo o livro aos pouquinhos, sabe, quebradinho, ou então não se conectou com a história logo a princípio e não teve uma experiência como a minha de ficar realmente preso e instigado pela história, o livro pode parecer para esse leitor algo monótono ou até mesmo confuso em alguns casos aqui, porque, como eu falei, essa é uma trama em que frequentemente novas informações, novos personagens são incluídas a essa história. É uma trama muito complexa de acontecimentos e de personagens, então é preciso certa atenção para não se perder ali no fio da meada. Mas no meu caso, como eu tava super presa na história e eu tava conectando todos os pontos, né, entendendo a linha de acontecimento das coisas, pra mim tudo foi muito envolvente, muito rápido, fez sentido. Eu gostei do final, eu gostei de como o autor fechou a história. Talvez em alguns momentos aqui, alguns acontecimentos tenham sido um pouco extensos demais, embora o livro seja curto, mas de um modo geral, gente, eu acho que esse é um livro muito ágil, porque ele fala muito sobre narrativas, sabe? Cada personagem dando a sua narrativa, explicando a sua perspectiva dos fatos. Isso é muito interessante, sabe? Porque você vê o ponto de vista e também muito sobre o lado psicológico de cada um desses personagens, e você vai construindo esse cenário e criando possibilidades na sua cabeça do que pode ter acontecido tantos anos no passado desses personagens. No fim do livro, o autor também traz um desfecho para o psiquiatra, que é talvez o protagonista principal da história. Embora a história tenha ali outros personagens principais, o psiquiatra, ele é, né, o principal ali, é por causa dele que tudo vai sendo desenvolvido, vai sendo desenterrado ali do passado, e o autor traz também ali um desfecho pra ele que tem certa relação com o que aconteceu com essas outras personagens no passado. Então eu gostei do livro, eu achei que foi uma leitura muito envolvente, muito rápida, foi um thriller que pra mim tudo se conectou, eu não senti falta de nenhuma resposta. Gostei bastante da leitura, recomendo aí pros leitores de thriller, e a única recomendação que talvez eu daria, além de ler o livro,
Tente ler o livro no momento em que você esteja tranquilo, que você possa, sabe, apreciar a leitura, porque eu acho que se você for parando a leitura e lendo picotado, pode ser que você se perca aí no rumo dos acontecimentos. Mas de um modo geral, eu gostei bastante da leitura, foi uma grata surpresa. E agora eu quero saber se você já leu, se você tem curiosidade em ler esse livro. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E era isso, gente. Missão dada e missão cumprida. Veio aí, li um livro em 24 horas. Que alegria, o sabor da vitória. E era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Vou finalizar o vídeo agradecendo aos membros do canal por todo o apoio de sempre, galera. Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!